Boa tarde a todos. Hoje, 2 de novembro de 2025, apresentaremos a 46ª reunião da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Do capítulo 15, Cristo e sua missão, a evolução da religião, parte 3. Bem, vamos elevar a qualidade do nosso ambiente com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então vamos iniciar a leitura do texto. A evolução da religião. Sem dúvida, a personalidade material nada tem a ver com ela. Essa parte da natureza humana se sente até mais à vontade sem a despertar da força altruística. Logo, o ser humano devia possuir latente essa força do altruísmo dentro de si. De outra maneira, não a poderia ter despertado. Ainda mais deve ter sido despertado por uma força da mesma espécie, uma força similar que já estivesse ativa, tal como a do primeiro diapasão, que, depois que foi tocado, induziu a vibração no segundo. Além disso, as vibrações do segundo diapasão se tornavam cada vez mais fortes sob os contínuos golpes dados no primeiro, e a caixa de cristal que encerrava o segundo não era obstáculo algum à indução do som. Assim também, sob a continuidade do impacto do amor de Deus dentro do ser humano, se desperta e aumenta a potência da força de igual natureza, o altruísmo. Portanto, é razoável e lógico admitir que, primeiramente, foi necessário dar ao ser humano uma religião apropriada à sua ignorância. Teria sido inútil lhe ter falado nesse estado de um Deus todo amor e ternura. Consideraria esses atributos uma debilidade. Não se poderia esperar que reverenciasse um Deus possuidor de qualidade para ele desprezíveis. O Deus a quem reverenciaria seria um Deus forte, um Deus temível, um Deus que tivesse o raio, o trovão e o poder para fulminar. Primeiramente, o ser humano se viu impelido a temer a Deus. Para seu próprio bem espiritual, lhe foram dadas religiões que tinham como base o látego do temor. Depois, em um segundo grau, ele foi induzido a certa classe de desinteresse, que o coagiu a dar parte dos seus melhores bens como sacrifício. Isso foi conseguido pelo Deus de raça, ou tribo, um Deus zeloso que exigia a mais estrita reverência e obediência, além do sacrifício dos bens que o ser humano ciosamente apreciava. Contudo, esse Deus de raça era um amigo todo-poderoso, ajudava os seres humanos em suas batalhas e lhes devolvia multiplicados os carneiros e cereais que lhe eram sacrificados. O ser humano não chegara ainda ao estado de compreender que todas as criaturas são semelhantes, mas o Deus de tribo ensinou a tratar benevolamente seus irmãos de tribo e a fazer leis equitativas e amplas para os seres humanos da mesma raça. Não imaginemos que estes progressivos passos do ser humano primitivo foram dados facilmente, sem rebeliões ou desobediências. Deve ter havido muitos fracassos e retrocessos, sabendo como, até nossos dias, o egoísmo está enraizado na natureza inferior. Na Bíblia judaica, podemos encontrar bons exemplos de como o ser humano se esqueceu dos seus deveres e de como o espírito de tribo
tribo o encaminhou persistentemente uma e outra vez. Só os extensos sofrimentos ditados pelo espírito de raça é que foram suficientemente capazes de encaminhá-lo dentro da lei. Essa lei que tão poucas pessoas aprenderam a conhecer e a obedecer. Avançados há que necessitam de algo mais elevado. Quando são suficientemente numerosos, a evolução dá um novo passo. A evolução apresenta gradações diversas. Em certo tempo, dos últimos 2000 anos, os mais avançados da humanidade estavam aptos para mais um esforço e aprender a viver bem a vida, dentro de uma religião que assegurasse uma recompensa futura, um estado de existência em que deviam ter fé. Foi um grande e trabalhoso passo. Era fácil levar uma ovelha ou novilho ao templo e oferecê-lo em sacrifício. Ao levar os primeiros frutos de suas colheitas, de suas vinhas, de suas hortas, sabia que teria ainda mais e que o Deus da tribo voltaria a encher seus depósitos abundantemente. Agora, nesse novo passo, já não era questão de sacrificar os bens. Pediu-se que ele próprio se sacrificasse. Não num único supremo sacrifício, como o de um mártir, o que teria sido comparativamente fácil, mas que dia a dia, de manhã à noite, agisse misericordiosamente com todos. Devia se desprender do egoísmo e amar o próximo, como tinha amado a si mesmo. Outros sim, não lhe era prometida nenhuma recompensa visível e imediata. Devia ter fé numa felicidade futura. Será de admirar que o povo ache difícil realizar esse elevado ideal de agir bem continuamente? É coisa duplamente difícil porque exige que se relegue completamente o próprio interesse e se pede a ele o sacrifício sem positiva garantia de recompensa. É gratificante constatarmos a prática do altruísmo e quanto este, para a dignificação da humanidade, vem aumentando. A sabedoria dos líderes, conhecendo a fragilidade do ser humano, a tendência a se unir com os instintos egoístas do corpo e os perigos do desânimo diante de tal norma de conduta, deram outro impulso edificante ao incorporarem na nova religião a doutrina do perdão dos pecados. Essa doutrina é desprezada por alguns filósofos muito avançados que têm a lei de consequência como suprema lei. Se acaso o leitor está de acordo com eles, rogamos que aguarde a explicação que adiante se dará, demonstrando que ambas formam parte do esquema de melhoramento e aperfeiçoamento. Por agora, basta dizer que esta doutrina de reconciliação fornece às almas fervorosas força necessária para lutar, apesar dos repetidos fracassos, e para conseguir a subjugação da natureza inferior. Recordemos que, pelas razões já indicadas, ao falarmos das leis de renascimento e consequência, a humanidade ocidental nada conhecia praticamente dessas leis. Tendo diante de si um ideal tão grande como o de Cristo, e crendo não ter mais do que curto número de anos de vida para realizar tão elevado grau de desenvolvimento, não teria sido a maior crueldade imaginável deixar a humanidade sem esta ajuda? O grande sacrifício do Calvário, se bem que tenha servido para outros propósitos que serão indicados, se converteu na luz de esperança para todas as almas fervorosas que estão se esforçando para realizar o impossível, efetuar numa vida e curta vida a perfeição exigida pela religião cristã. Bem, agora pega. Vamos iniciar hoje os nossos estudos com os nossos termos Rosa Cruz. Hoje estudaremos 1.
Deus e os 4 graus. 2. A doutrina do perdão dos pecados. 3. Nossa escola Rosa Cruz. Vamos falar um pouquinho desses termos? Como sempre, dividimos nossas apresentações em termos sempre oriundos do texto estudado. Este tem sempre uma sequência lógica e didática. Aqui vamos falar de como todos nós temos sido conduzidos em aparados na nossa caminhada evolutiva, desde quando éramos seres brutais, até chegarmos à possibilidade de termos acesso ao perdão dos pecados e às iniciações que fizeram parte da grande missão de Cristo. Bem, como vimos, o texto de hoje é uma segunda parte do mesmo texto que já foi apresentado semana passada pelo Alan. Por isso, vamos resgatar um pouco o que já vimos, para que tenha uma certa continuidade. Bem, vamos iniciar falando novamente um pouco do altruísmo, aparente inexistente no ser humano primitivo, que só conseguia perceber o direito do mais fraco ou a sobrevivência dos mais aptos, e aos fracos e débeis o desprezo. Mas, considerando que cada um de nós tem a semente do altruísmo, e que esta foi se manifestando a partir da ressonância do amor de Deus, o Senhor veio nos ensinando os caminhos para chegarmos até Ele. Importante, então, lembrar que o altruísmo já existia em nós desde a nossa origem divina, ainda que nos primórdios só manifestasse no nosso lado inferior, egoísta e violento. O altruísmo, então, vai se manifestando em nós na vibração e reflexo de Deus em nós. Como já vimos, o altruísmo é a essência da expressão da consciência de Cristo. Começamos falando das religiões de raça, que foram as primeiras. Bem, ela foi criada por quem? Por Jeová. Quem é Jeová? Jeová é o terceiro aspecto de Deus, o Espírito Santo. E qual o objetivo dessas religiões de raça? As religiões de raça têm o objetivo de nos ajudar a dominar o nosso corpo de desejos. Então lá chegamos nós, no primeiro grau. É evidente que ao ser evoluinte é dada a religião adequada à sua ignorância. A esse ser que ainda só conseguia aceitar a lei da força, foi necessário oferecer-lhe um Deus ainda mais forte, do qual tivesse medo. A relação, então, desse ser humano com Deus no primeiro grau era de obediência pelo temor. Aqui vemos aqui a nossa pirâmide, né, subindo, e o nosso primeiro grau, que na verdade é a base. Digamos que, teoricamente, todos nós tivemos desse primeiro grau. Mas sempre lembrando que existem aqueles que saem na frente, que já tinham passado também nessa ocasião, né? Então, sabemos que as religiões, elas são dadas aos seres evoluintes, como dissemos, de acordo com o seu grau de evolução. Esse ser primitivo, ele só percebia e respeitava a força do mais forte sobre o mais fraco. Sua relação com Deus, então, como dissemos, só poderia ser de temor. Um Deus muito mais forte e poderoso dos raios e tempestades. Esta foi a única maneira de fazê-lo obedecer. Vamos então ao segundo grau. Quando num determinado grau, começando desde a paz, um grupo suficiente de seres humanos já consegue, já tem condição de alçar a um grau mais elevado, assim se faz. Então surge o segundo grau. Nesse segundo grau, foi possível a aceitação do sacrifício ao Deus de raça, ou tribo, Deus exigente e zeloso. Em troca desse sacrifício material, colheita, animais, etc.,
Oferecia-lhes vitórias nas guerras e prosperidade material. Esses seres humanos ainda não tinham a capacidade de ver em seus inimigos alguém semelhante a quem respeitar de alguma forma. Mas, através de leis, conseguiu-se um tratamento adequado para os irmãos da mesma raça ou da mesma tribo, isto é, entre eles. Importante lembrar que esses povos primitivos eram rebeldes e naturalmente egoístas, o que era devidamente controlado pela dor e dureza desse Deus poderoso. Agora, então, já no segundo grau, aparece a condição do sacrifício ao mesmo Deus de raça, forte e zeloso. Na verdade, era apenas uma troca. Ofereciam os bens materiais e recebiam proteção e prosperidade. Consequentemente, então, através de leis justas, foi possível uma relação mais harmoniosa, mas apenas entre os da mesma raça ou da mesma tribo. Aqui, antes de passarmos para os graus cristãos, é só uma reflexão, porque às vezes a gente percebe essa dúvida. As religiões jeovísticas não eram atrasadas. Atrasadas éramos nós, pois as religiões dos nossos primórdios eram perfeitas e adequadas a nós. Portanto, Jeová fez muito por nós. Bem, então vamos passar à religião cristã. Cristo, criada por quem? Neste caso, por Cristo, que é o segundo aspecto de Deus, o Filho. E esta religião cristã tem como objetivo nos capacitar para vivermos conscientemente na região etérica do mundo físico. Aqui aqui à direita, sempre é bom a gente rever, estão os 7 mundos. Lá, o mundo de Deus, o mundo dos espíritos virinais, do qual viemos, o mundo do espírito divino, o mundo do espírito de vida, o mundo do pensamento, em 2 regiões, a do pensamento abstrato e do pensamento concreto. Depois, descendo, vem o mundo do desejo e o mundo físico, a região química e a região etérica. Como sabemos, vivemos na região química do mundo físico. Mas a religião cristã, justamente, vai nos preparando para que a gente possa viver no futuro, na região etérica, evidentemente com o nosso corpo, alma, onde deveremos encontrar o Cristo. Algum comentário sobre este ponto, que é assim, muito importante. O comentário, ele é uma coisa ótima porque, além de enriquecer a apresentação, ele permite que todos nós aprendamos mais, né? Não elevando assuntos ou algumas situações. Uma coisa legal que você falou aí, que deixa bem claro, é isso que você acabou de falar, né? As religiões de raça têm um criador, chama-se Jeová. Sim. Né? E a religião cristã também tem um criador, chama-se Cristo. Isso é uma coisa bem bacana de falar. As pessoas confundem muito isso. E as religiões de Jeová ainda existem. Sim. Para quem precisar delas. Sim. Como a religião de Cristo existe para quem precisar delas. Enquanto tiver uma pessoa que precisa da religião de Jeová, ela estará presente. Né? Fazendo o seu papel, né? Aí a pessoa fala assim, mas onde eu vou? Como é que eu vou buscar a religião de Jeová? Onde eu encontro a religião de Jeová? Onde se encontra a religião de Jeová? Dá um exemplo da religião de Jeová hoje existente. Na verdade, no Oriente, né? Não só, mas fala o nome. Judaísmo, Judaísmo, taoísmo, zoroastrismo. Tem uma religião famosa de Jeová que não termina com isso. Qual é? Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Aqui, não. Então, aí que tá. Ela é uma fake, né? Porque ela acredita em Cristo, só que não Cristo como Salvador, Cristo como tal. Agora, quem é jeovístico mesmo? Porque
O ser humano inventa coisa, inventa moda, né? Isso. Certo? Inventa moda. Né? A gente vê isso de monte. É aqui, mas é ali. É aqui, mas tem uma que ela é extremamente geovística, né? E não termina com ismo. Messiânica. Já ouviu falar mesmo de messiânica? Ela é geovística também? Sim, porque ela cultua os antepassados. Os antepassados, tá certo. E o maior antepassado deles são os... olha, isso que é importante. Quando você fala religião cristã, você tem como ideal quem? O Cristo. Cristo. Quando você fala de religião de raça, você cultua quem? Jeová. Não é Jeová. Esse é o problema. Ah, sim, tá certo. Tá certo. Você não Tá cultua certo. Jeová. Quem você cultua? O Deus de raça. Sim. Certo? Mas não o Deus de raça direto. Porque o Deus de raça, ele não é cultuável. Você cultua o espírito de raça. Concorda? Espírito de raça. Espírito de raça está lá na Bíblia, né? Certo. Espírito de raça do judeu chama-se... Como é que chama o espírito de raça de Deus? Arcanjo quem? Miguel. Exatamente. Né? Então, ele cultua o espírito de raça, não o Deus de raça. Ele tem medo do Deus de raça. Sim. Mas o culto não é. O culto não é de Deus de raça. O budismo cultua quem? Buda. Não é Jeová. Não é Jeová, mas... O confucionismo cultua quem? Confúcio. Não é Jeová. E shintoísmo cultua quem? Nossa. O Shinto? Não existe Shinto. Não tem... Pegadinha, né? Os antepassados. Os antepassados, exatamente. Shintoísmo, os antepassados. Carlos e o Islã. Então, Islã cultua quem? Maomé. Maomé é o quê? É o É Maomé. um Deus de raça. É o espírito de raça. Na verdade, um arquétipo de Deus de raça. Mas a religião é de raça. Porque a partir do momento que você fala, se você roubar, corta sua mão. Se você roubar de novo, corta não sei o quê. Se mulher, não sei o quê, apedrejada, isso é religião de raça. Claramente é religião de raça. Sim. Né? Olho por olho, dente por dente. Se você me mata, eu te mato. Isso é religião de raça. Não tem como não dizer que não é. Exatamente. Tá, mas é deixar bem claro isso, porque às vezes quando você fala, as pessoas pensam que as coisas antigas. Ah, então é lá. Ah, é confucionismo, budismo. Então não tem mais nada. Tem sim, tem bastante. E vira e mexe estão inventando uma, tá? O ser humano tem. Ainda tem isso. Não tinha esquecido a messiânica. Então vamos continuar. Vamos falar de uma coisa importante, que é uma coisa real. O cristianismo é a religião universal do futuro. Todos esses irmãos que a gente está comentando, de Jeová, do Oriente, eles deverão passar pelo cristianismo, eles devem ir caminhando, eles terão que chegar, né, ao de a outra face, né, que é muito diferente. Então, o verdadeiro cristianismo, que ainda não teve oportunidade de se manifestar em nós, em toda a sua plenitude, será a religião universal do futuro. Em termos de evolução, e consequentemente no que diz respeito às religiões, existem essas gradações e há mais de 2000 anos, ou seja, já existiam então naquela época de Cristo, até antes de Cristo, pioneiros em condição de dar o próximo passo. Lembrando então, como a gente já disse, que há 2000 anos, então, tanto é que antes de Cristo, os apóstolos deles, os essênios, já era gente pioneira, que estava pronto para seguir a religião cristã, né? Nessa ocasião. Mas lembrando que da mesma maneira que há 2000 anos já existiam os pioneiros, ainda hoje existem alguns que não estão prontos ainda para ser cristãos. Aqui só para a gente ter uma ideia, que absurdo isso. Falando em estatística, que CNBB, outras públicas, o Carlos também levantou, acho que na aula passada, nos informam que cerca de 1/3 aproximadamente da humanidade já é cristã. Só que
toda ela, praticamente, né? Tem algumas manchas lá no Oriente, mas praticamente quase toda ela está no Ocidente. Segundo essas estatísticas, o Brasil ainda é o maior país católico do mundo. Tem gente chegando, né? Mas ainda é o maior país católico do mundo. Os Estados Unidos são considerados o maior país protestante do mundo. Mas ele tem tantos católicos, se me permitam, eu não sabia, que eles estão quase competindo com o Brasil, embora tenha uma população maior realmente, né? Lembrando que aqui nós estamos falando de todos os setores diferentes em certos aspectos, mas todos fundamentalmente cristãos, católicos, protestantes, evangélicos. Bem, aqui estamos no nosso terceiro grau. Aqui a gente já deixou as religiões de Jeová e agora estamos aqui na nossa religião, nas nossas religiões cristãs. Bem, primeiro, o terceiro grau refere-se à religião cristã exotérica, com X, ou cristianismo popular, que prega viver a vida no bem, com recompensa futura, em uma existência na fé. A base desse próximo passo era também o sacrifício. Mas agora, não mais o sacrifício material, mas o sacrifício de si mesmo. Agiria sempre com misericórdia, desprender-se do egoísmo e amaria o próximo como a si mesmo. Aqui está, outra vez, a nossa bela pirâmide, né? Vamos subindo. Aqui o primeiro grau todo mundo, como a gente vê no segundo grau, já não subiu todo mundo. Tem os pioneiros, mas tem os que não chegam lá, né? Vai funilando. Isso. Daí chegamos aqui no terceiro grau. Se a gente olhar bem, realmente, até como diz as tais estatísticas, os cristãos já ainda são bem menos, né? Do que o restante, sei lá do que, né? De jeovísticas, o que seja. Enfim, a religião, esta é a religião exotérica. Se nós falamos de religião católica, protestante, estamos mais ou menos por aí, né? E é interessante que a gente, passamos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, mas, vez por outra, pra falar a verdade, até a gente, né? Pega um santinho, vai pedir uma coisa com um santinho, muito amigo, né? Quem vai pedir? Nós estamos assim, alguns, mesmo no terceiro grau, eu ouso dizer que alguns já estão com olhos para ver, né? Outros assim também, tipo assim, o pastor Opale, por favor, me diga o que eu tenho que fazer, tá tudo certo, não cansa a minha beleza. É mais ou menos por aí, né? É verdade. Então, qual foi a vantagem, então, de sair do segundo para o terceiro grau? Grande vantagem, qual foi? Qual é a grande vantagem de um irmão, irmã, que está no segundo grau e que, de repente, se converte para o terceiro grau? Qual a grande vantagem dele? Tem vantagens. Sim. Qual é a vantagem? É uma coisa bem simples, ela se torna cristã. Mas o que é isso? Os valores mudam. Mas como? Muda... Bota uma cruz no peito e... Não, ela abre mão de certas coisas. A partir de agora, eu não quero mais saber do Buda, agora saber do Cristo. Não, mas já respondeu. O quê? Não, mas a partir de uma expansão de consciência maior que você tem... Que bom que seria isso. Para você entender com mais clareza. Deveria ser, mas não é. É pela dor. No terceiro. Não, de alguma maneira também, Carlos, aí não tem mais troca assim, né? A pessoa faz tudo isso porque quer fazer e vai ter o céu lá se tiver. Vamos conversar seriamente aqui. Qual é a diferença que temos entre uma pessoa do segundo grau? Lembra, do segundo grau você sacrifica o seu melhor bem, não é assim? No segundo grau, o seu melhor bem, não é? Externo. No segundo grau. Suas posses. Sim. Suas posses. A parte externa. Externa, certo? Qual a diferença de você sacrificar um bem externo, seja uma vaca, um boi, um pombinho, seja e tal, e você sacrificar no terceiro grau uma criança para
ficar com o cabelo comprido até os 7 anos, porque eu fiz uma promessa que se aquela criança fosse curada da doença X, ele ficaria o cabelo comprido até tal dia, e depois cortaria o cabelo e colocaria o cabelo na sala de milagres da igreja XYZ. Qual a diferença? Continua sendo uma troca, como no segundo grau. Qual a diferença? A diferença é que não, tem uma diferença. Eu não estou sacrificando o meu melhor bem. Eu estou sacrificando um outro. Eu estou sacrificando um outro. Não é o meu melhor bem, porque o cabelo da criança não é o melhor bem que ela tem. Ou então, vou dar outro exemplo. Eu estou dando exemplo que a gente vê por aí, principalmente no interior, a gente vê muito isso, né? Olha, eu vou, meu filho, minha filha foi curada, então todo ano, no dia XYZ do santo da Santal, ela vai vestir de branco, com asinhas de anjinho, e vai andando na procissão com as asinhas de anjinho e tal. Qual a diferença? Ou, que é outra diferença, eu consegui um emprego, então, porque eu consegui um emprego, todo ano eu vou comprar uma vela de 1,5 m, de 2 metros, e vou acender na igreja das velas que fica em tal lugar, tal. Qual é a diferença? Na quaresma eu não vou comer chocolate. Não vou comer chocolate. Qual a diferença? É igual. É igual. É igual, gente. É igual. É igual. Então, é o irmão que ele não está na segunda e na terceira. Ele está na 2,5, talvez. 2 em qualquer coisa, mas não está no terceiro. A escala é linear, não é logarítmica. Porque tem uns irmãos que não deixam o segundo, embora não esteja no terceiro. O que é um irmão no terceiro grau? Que chega e fala assim: estou desapegado, sou misericordioso até o tal. Aí eu sou lá responsável por uma igreja ou um templo. E aparece alguém e fala assim: olha, se eu conseguir emprego, eu vou doar o sino da igreja, ou eu vou reformar inteirinho o templo aqui nessa tal. Aí a pessoa que é responsável pela igreja fica esperando. Aí o cara consegue emprego, ele faz isso. E a pessoa da igreja fala: muito obrigado, essa tal. Qual a diferença? Qual a diferença? Não há sacrifício interno, né? Dele. Qual a diferença no terceiro grau, da pessoa que está no terceiro grau? E ela fala assim: temos que construir aqui um templo da igreja. Então você, faz favor, todo mês você dá uma grana aqui, essa para construir a igreja. Por cara que você conseguir, você tem um lugar de oração, onde você vai pedir, ou um templo, né? Onde você vai pedir, e aí Deus vai te não sei o que. Qual é a diferença? É por isso que é tão difícil a gente chegar no tal quarto grau. Mas o que é o terceiro grau, então? Eu não estou falando nem do quarto. O que é o terceiro grau? O que seria o terceiro grau para a gente? Está fácil ali. Religião cristã esotérica, cristã popular. Mas o que seria realmente o terceiro grau? Alguém já pensou nisso? Aí o pessoal remoto, por favor, alguém já pensou o que seria o terceiro grau de fato? Primeiro e segundo grau, para mim está muito claro, né? O primeiro e o segundo grau, a gente cansou tanto de viver no primeiro e segundo grau que já sabe de carteirinha o que é o primeiro e o segundo. O egoísmo continua. Mas o terceiro, o que seria estar no terceiro grau? Por exemplo, se eu acreditar que eu tenho uma vida só, e nessa vida só, independente do jeito que eu nasci, eu tenho que chegar no fim dessa vida como um aspirante a santo. Santo isso é difícil, né? Mas um aspirante, uma pessoa devota, uma pessoa misericordiosa. Por mais que a definição de palavra misericórdia para mim podia ser superficial, mas que eu seja, eu estou no terceiro grau? Não. Você não está buscando. Então quando você está no terceiro grau? Quando é que você é um irmão ou irmã que vive intensamente o terceiro grau, que é a religião do cristianismo ainda popular? Quando? Quando você faz sacrifício de si mesmo, não? Então, mas o que é o sacrifício em si mesmo? Seria é como alguns fazem. Eu vou falar que fazem porque fazem, tá, Valério? Chicote nele, xalá, xalá. Ou então amarra um arame aqui na coxa e fica com esse arame doendo bastante às vezes. Ou então ajoelha no milho. Ajoelha no milho não é interessante, né? Ajoelha no milho para rezar um monte de reza. Isso seria sacrifício de si mesmo? Seria servir ao próximo, sacrificando a si mesmo, sacrificando aquilo que você quer para você mesmo. O que seria ser? Em benefício do próximo. Então, mas o que seria isso? Também seria. No terceiro grau, tá? Oi? Falando.
também seria a observação diária dos nossos atos e palavras, e a tentativa de ir corrigindo-se todos os dias, cada dia tentar errar menos, né? A observação de nós mesmos. Sim, mas respeito à questão moral. Não, tá certo isso, mas baseado no quê? Você tem que ter uma base, você tem que ter uma... Por exemplo, lembra só, a Magali falou bem claro, né? Na primeira e no segundo grau, eu tinha uma base. Qual era a base? A base era um ato claro, né? Primeiro era um ato claro, eu tenho temor, medo mesmo, medo do trovão, do vulcão, não sei o que, e eu sacrifico por esse primeiro, então tá claro, tem uma base. O segundo eu também tenho uma base. Eu não preciso sacrificar, mas eu sacrifico o meu melhor bem. Eu crio o meu melhor bem, eu cuido. Então, ó, essa vaca aqui, ela está sendo criada para ser sacrificada, né? Então, ela já é reservada para isso, né? Ou boi, ou pombinho, ou caramba quatro. Tem uma base, a base está clara. Qual é a base da terceira? Seria o amor? Não. O sacrifício do próprio desejo? Não, veja, não. O sacrifício em si está certo. A terceira é o sacrifício. Tudo vai ser sacrifício. Do primeiro ao quarto vai ser sacrifício. Tá? Aqui está claro, né? O sacrifício ele é indispensável para a gente evoluir. Por isso que evoluir pela felicidade, pela alegria, pelo prazer é uma falácia, porque não evolui mesmo. Você evolui pelo sacrifício, tanto é que a palavra sacrifício chama-se sacro ofício. Então é um ofício sagrado. E o ofício sagrado dói. Por quê? Dói porque desapega, você tem que renunciar. Você não consegue fazer um sacro ofício apegado a nada, certo? Então ele tem estágios de desapego, né? Sim. Então, primeiro desapego do medo, segundo desapego da coisa que eu mais gosto, e terceiro desapego de mim mesmo. Legal. Mas o que é o desapego de mim mesmo do terceiro? É baseado em quê? Seria baseado na tentativa de imitar o Cristo. Então, é isso, mas está muito... Pagar do céu, né? É isso? Veja... Oi? Opa, Tiago, você falou uma coisa interessante aí. Pagar uma vida no céu? Exatamente. Olha, a base do terceiro... Falou tudo aí, hein? A base do terceiro eu faço isso para garantir o lugar do céu e vida eterna. Porque eu não vou voltar mais. Eu tenho que fazer de tudo e mais um pouco, né? Para viver com Jesus. Não é assim que se fala? Não é assim que a gente aprende? Sim. Enquanto católicos e protestantes, que ainda nós somos, porque a gente tem lições a aprender ainda no cristianismo popular. Nós temos lições a aprender. Lógico que, como estudante Rosa Cruz, nós não temos mais a falácia de fazer de tudo para ir para o céu. Porque para o céu todo mundo vai. Vamos para o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Beleza, tá certinho, só que não vamos voltar. Agora, o terceiro grau não volta. Então eu tenho que fazer de tudo e mais um pouco. Para que, como o Tiago bem colocou, para quando eu morrer, eu ir para o céu. Porque ainda existe algumas igrejas cristãs que diz que você vai para o céu, para o inferno, eternamente. Eternamente. Aí, obviamente, houve ali uma discussão enorme, né, de várias reuniões que botaram purgatório, certo? Não. Tem um purgatório agora, não tem um purgatório? Para quem estuda religiões católicas e protestantes, né, sabe que tem várias religiões que tem purgatório, certo? E o purgatório é um estágio que com certeza você vai para o céu. Porque um purgatório que vai para o inferno é melhor você ir para o inferno, né? É assim, se vocês estudarem, ler livros lá, tem vários livros falando sobre isso. Mas o fato é, o terceiro grau, você tenta se sacrificar por si mesmo, independente do que você seja. Porque o sacrifício no terceiro grau pode ser qualquer coisa. Pode ser assim, um empresário que todo final de ano distribui. No passado, agora não é assim mais, tá? Mas no passado era assim, bola para menino e boneca para menina, não era isso? E se vestir de Papai Noel. Isso. É um cristão se vestindo de Papai Noel. Legal, muito bom, é o Papai Noel, certo? Isso. E aí, todo ano ele faz isso e por isso ele vai para o céu. Eu tenho a cartinha lá. Cartinha. Ou era o quê? Era a mulher benfeitora que não saía da igreja ou não saía do templo lá para fazer os afazeres necessários, limpar banheiro, limpar não sei o quê, passar luz, não sei o quê, blá. Não é isso, gente? Então, o sacrifício de si mesmo, ele é extremamente questionável. Questionável.
Concorda que é questionável? Sim, para nós é. Tanto é que existe um hábito, para quem é do interior, ou quem é já idoso, né? Lembra de uma cena aqui que eu vou contar para vocês, vocês vão lembrar de alguém. Ou talvez não lembre, mas eu acho que vão lembrar. Muito normal e costume a pessoa, quando ela chega lá nos seus... Antigamente era nos seus 50, mas hoje nós estamos com uma expectativa de vida maior. Eu vou falar dos seus 70, 80, quiçá 60, né? Que aposentou, filho criado, não tem o que fazer, não sai de dentro da igreja, dentro do templo. Carol. Os famosos beatos e beatas, carolos e carolas, não é assim? E fica lá, e não sei o que, o pastor precisa ir tal lugar, vai com o meu carro, vou com o seu carro. Padre também, padre, pastor e ministro, não estou falando só um. Padre, pastor, ministro e qualquer um que se titule como chefe da igreja, dono da igreja. Onde a gente morava, num bairro que a gente morava lá, né? Sim. Tinha um cara que ele montou uma igreja, ele era dono da igreja. Né? Tanto é que nós descobrimos que a religião dele, protestante, só tinha uma igreja, era frente à casa dele. Ele morava no fundo e a casa era na frente. E só tinha um dono, que era ele. Lembra disso? Então isso existe bastante. Então, tem muitos irmãos e irmãs do terceiro que quando chega lá nos 60, 70, principalmente quando está bem de vida, né? Gruda numa igreja dessa, num negócio desse, como se fosse agora, daqui eu vou pro céu, entendeu? Recuperação. Daqui, ter certeza que daqui eu vou pro céu. Porque, como o Tiago bem colocou, o objetivo do terceiro grau é ir para o céu. É viver para ir para o céu, né? E se você não viver bem, você vai para o inferno. Sim, senhor. Né? Ou para o purgatório, certo? Né? Tem outra igreja aí que fala que é 144 mil salvos. 144 mil que são salvos. Quem se não tiver 144 mil, você está... Aí toda vez que se pergunta, 144 mil... mas então já tem mais, né? Pelo último censo, a sua igreja aqui está com, 3 milhões de pessoas. Cadê os 144 mil? Então, muito... Existem coisas que são, assim, para quem tem uma mente esquadrinhadora, como o Max Handel coloca no conceito, o terceiro grau, ele tem algumas coisas muito incoerentes, né? E aí você resolve isso com o quê? Como é que você resolve essas incoerências no terceiro grau? Como é que você resolve essas incoerências? O negócio começa com D e termina com ogma. Certo? Dogmas. É assim porque é assim. Se você cutuca muito, é mistério de Deus. Você você não pode saber. Você não pode. Então onde é que está esse negócio? Está no livro X, está no concílio Y, está na reunião dos bispos, blá, acabou. É dali pra... Então você chega naquela etapa dali para. Então você tem que viver em cima disso. Tá tudo certo, não tem nada errado, gente. Não estou dizendo que está errado, está certo. Porque como a Magali bem colocou aí, havia necessidade, para se voltar para Deus, havia necessidade de ter uma religião tão selvagem como no primeiro grau, por causa que nós éramos selvagens, né? Então teve. Depois a gente melhorou um pouquinho, foi para o segundo grau, e tá certinho, tá certo. Tudo certo. Mas estou falando isso porque é o seguinte, o terceiro grau tem lições que nós já aprendemos, as lições do terceiro grau. Por exemplo, nós aprendemos a lição do terceiro grau, que não existe uma vida só. E que Deus não criou nada para ser destruído. Porque se eu falo que vou para o inferno, é como se Deus tivesse... É como se o inferno e o dono do inferno fosse até que maior que Deus. Até as pessoas brincam hoje, né? Falando que tem mais gente no inferno que no céu. Então, quer dizer, então eu estou falando o seguinte, que o dono do inferno lá, seja o nome que fale, diabo, satanás, é maior do que Deus. E outra coisa, Deus criou uma coisa para jogar fora. E outra coisa, você consegue, hoje, com esse nível de altruísmo, que graças a Deus, cada um de nós estamos construindo, a gente não consegue, não dá para engolir, sabe? Que uma pessoa que nasce numa favela, pobre pra caramba, muitas vezes vítima de estupro, não sei o quê, tem que ter ele tem que ter o mesmo destino de céu do outro que nasce dentro de um lar rico, protegido, ou até religioso. Como essas duas pessoas têm que ter o mesmo destino, quer dizer, como é que vai para o céu? Entendeu? É meio injusto, né? Isso a gente aprendeu. Mas tem certas coisas do terceiro grau que nós não aprendemos ainda. Por exemplo, os 10 mandamentos, como eu falei aqui. Nós não aprendemos todos eles.
eu canso de citar aqui o não matarás. Certo? Eu canso de citar, e como outros, não roubarás. A gente rouba a esperança dos outros, a gente rouba muita coisa dos outros. Né? Então, nós temos lições a aprender no terceiro grau, mas temos muitas que já aprendemos. Né? Então, a base do terceiro grau, que é o que a gente chama de sacrifício para si mesmo, é o sacrifício para si mesmo com o objetivo de ir para o céu. Sim. E esse sacrifício por si mesmo, ele é, para quem está tentando ir para o quarto grau, ou seja, para quem está numa escola como preparatória, que é a Fraternidade da Cruz, é questionável. Pois é. É muito questionável. Agora, né? Jogue a primeira pedra quem, quando criança, não vivenciou o terceiro grau em relação ao céu, ao inferno, Papai do Céu e o Caramba 4. Certo? Então, tá certo, tá tudo certo. Agora, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está conseguindo dar alguns passos, alguns lampejos para o quarto grau, que continua como sacrifício de si mesmo, mas é um sacrifício bem mais definido, né? Bem mais fundamentado, certo? O sacrifício do quarto grau é bem fundamentado, né? E que exige da gente muito mais do que o terceiro, porque a gente pode falar assim, não, o terceiro exige bastante, o quarto exige muito mais. Mas graças a Deus a gente consegue ter alguns lampejos, então a gente consegue dar uma escapadinha por quarto, né? Mas se no terceiro foi só, igual você falou, só quando criança, tá bom demais, então nós estamos bem. Essa é a nossa torcida. Agora, o fato disso não quer dizer que a gente tem que espezinhar os irmãos, nem do terceiro, nem do segundo, nem do primeiro. Né? Ao contrário, o superior está ali graças ao inferior, certo? Não é? Então as nossas orações, quando a gente faz nossas orações, a gente tem que fazer orações para os irmãos que estão no primeiro, que estão no segundo e que estão no terceiro, dogmáticos. E quando a gente estiver no quarto, agradecer a quem está no terceiro. Exatamente, lá para baixo, sempre. Tá? Mas é importante a gente ter essa noção para nos dizer assim, é sacrifício de si mesmo. Sim, é sacrifício de si mesmo, mas qual o objetivo? No terceiro é ganhar o céu. No quarto, o sacrifício é para aprender. Bom, você vai falar. Tá ok? Mas o terceiro, deixa bem claro isso, o terceiro é sacrifício de si mesmo com o objetivo de ganhar o céu. Esse é o fundamento do terceiro grau. Tá? Ponto, Tiago. Põe o quarto? Quem quer? Não, o terceiro? Ponto terceiro. Tiago, que acertou. 2 pontos pro Tiago. 2 pontos. Vai marcando aí. Já está com o céu garantido. Na primeira reunião Vou ganhar o prêmio depois? Oi? Vou ganhar o prêmio depois? Vai ganhar. Uma carta de indicação. Já ganhou na primeira reunião e agora? 2 pontos. Bem, vamos então àquele lugar que aí ninguém chegou ainda, né? Bem, agora vimos... Acho que ninguém daqui, né? A gente já chegou. Aqui, tá falando aqui. É nós aqui. Entre nós. Aqui também. Entre a galera aqui, tá? Nós aqui, ó. Bom, quando falamos do terceiro grau, nós falamos das religiões exotéricas com X. Agora nós vamos falar do quarto grau. Falamos aqui da religião cristã esotérica, com S, ou cristianismo esotérico. Agir sim com misericórdia, sem egoísmo, amando o próximo como a si mesmo. Tudo isso não no aguardo de recompensa, mas apenas porque é justo e correto. A lei está dentro de cada um de nós. Esse grau, a grande maioria dos seres humanos só alcançará na sexta época, na Nova Galileia. Só para concluir. Como vimos no texto, mesmo para nós estudantes de fraternidades cristãs esotéricas, dificilmente conseguimos a cada dia seguir a lei de dentro para fora, sendo enfim a lei em nós mesmos. Assim observamos que ainda hoje estamos quase todos nós longe do quarto grau, que para nós é um objetivo e uma esperança. Aqui está a nossa pirâmide agora completa, todo mundo na base, menos no segundo,
com Jeová, lutando muito agora no terceiro grau, difícil. A gente não sabe se vai para baixo ou se vai para cima, essa é que é a verdade. Mas com muita esperança, principalmente nós que estamos nesta escola e outras semelhantes, de acessarmos no momento adequado o 4º grau. Aí você falou uma coisa interessante, nós esquecemos de comentar, né? Você falou uma coisa bem legal agora. Que é assim, ó, primeiro e segundo grau, a lei é de fora para dentro. Então a gente estava sobre uma lei. Os 10 mandamentos são leis. Sim. De fora para dentro. Não roube, não faça, tal. Então, olho por olho, dente por dente. A lei geovística é uma coisa de fora para dentro. Sim. O terceiro e quarto grau é uma lei de dentro para fora. Certo? Então é uma lei interna dentro de você. O terceiro grau, apesar de você estar num ambiente onde a lei é de dentro para fora, a grande maioria continua querendo de fora para dentro. Ah, eu faço isso porque o fulano mandou, eu faço isso porque o instrutor lá mandou, o padre mandou, o ministro mandou, o pastor mandou, a encíclica que mandou, o livro do fulano mandou. Então, a gente, no terceiro grau, apesar de não ser mais lei de fora para dentro, muitos de nós ainda buscamos essa lei, né? Ah, eu faço, por exemplo, se você está lá no terceiro grau e aí na outra cruz, por que você faz isso? Sabe? Porque o Max Sennett escreveu no conceito, você está caindo de novo, você está trazendo uma reminiscência muito forte de Jeová, né? Então, a diferença do primeiro para o segundo, para o terceiro e quarto é a questão da direção da lei, para começo, a direção da lei. E a primeira e a segunda de fora para dentro, porque o objetivo era controlar nossos desejos, que é terrível ainda, né? É terrível, ainda é terrível. Então, na terceira e na quarta, já não é mais controlar o corpo de desejos, né? Na verdade, cara, na quarta, nós nem precisamos de lei. Não, ninguém nos na terceira não é para precisar, porque tanto é na terceira, o Cristo não deu lei. Ele deu as bem-aventuranças. As bem-aventuranças não são leis. Apesar que muita gente fala que é, mas não é. Não é, tanto é que não é que ele começa, bem-aventurados são, ele não fala, faça isso. Seja próprio de espírito, seja no seu, ele não fala isso. Bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é quem? Bem-aventurado é quem? Então, o que ele está falando ali? Uma sugestão para você internalizar aquilo e de dentro de você sair para fora. Perfeito. Né? Isso é bem-aventurança. Está no terceiro, bem-aventurança. No quarto não tem bem-aventurança, está no terceiro. Sim. Certo? Que é uma preparação. Que é uma preparação. Mas se eu ainda não consigo obedecer os 10 mandamentos, eu não posso nem pensar nas bem-aventuranças. Né? Agora, se eu consigo obedecer os 10 mandamentos, eu consigo trabalhar com as bem-aventuranças. A pergunta que eu queria colocar para vocês aqui. Nós somos aspirantes à vida superior e, portanto, aspirantes ao quarto grau. Nós temos lampejos do 4º grau. Nós já vivemos muita coisa do 4º grau. Sim. O fato de você acreditar em renascimento, né? O fato de você ter uma opinião sobre que não existe a morte e vivenciar essa opinião que não existe a morte, né? Ser contra qualquer coisa que mate. Tudo isso são coisas do 4º grau, não são coisas do 3º grau, né? Se trabalhar, como você bem colocou aí, agir por misericórdia, não pelo... interessa se eu vou para o céu, porque para o céu eu não vou, né? Então, o correto é fazer. O correto é fazer pelo prazer de fazer, exatamente. A briga interna de cada um de nós aqui que nós temos para trabalhar pelo dever, nem pelo prazer, né? Muitas coisas a gente acaba abrindo mão pelo dever a cumprir, né? Tudo isso é coisa já do 4º grau, são lampejos do 4º grau. A crença, ou acreditar no Cristo interno, ou acreditar que nesta época do ano Cristo está na Terra e com isso a gente se sente muito mais leve, espiritualmente falando. Então, todas essas coisas, né? O fato de hoje não sentir prazer, nem dever, né? De algumas obrigações familiares que nos levam muito para longe do que o 4º grau e decisão de fazer, doê-la quem doê-la. Então, nós temos lampejos de 4º grau, né? Nós temos irmãos e irmãs que estão no 4º grau 100% do tempo. Adeptos, irmãos maiores, é 4º grau e acabou. Nem irmão leigo é ainda, entendeu? É meio para lá, meio para cá, mas adeptos... Então, nós temos quem já está lá e que nos ajuda a ensinar. Os ensinamentos Rosa Cruz que foram dados pelos irmãos maiores é de 4º grau. Não é de 3º grau, é de 4º grau. Então, nós temos hoje uma obra básica que nos ensina como chegar no 4º grau.
Não é verdade? É por isso que nós estamos numa escola. Estamos numa escola tentando... O objetivo é esse. Tentando. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Como estudante de Rosa Cruz, como é que eu obedeço os 10 mandamentos a fim de que aumente o meu tempo de vida no 4º grau? Porque se eu conseguir obedecer os 10 mandamentos, automaticamente eu vou para o 4º grau e começo a trabalhar com as bem-aventuranças. Como é que eu consigo fazer isso aqui? Obedecer os 10 mandamentos, para que eu consiga ter experiências das bem-aventuranças. Como é que eu consigo fazer isso? Retrospecção. Pela retrospecção. É retrospecção. A Alan falou bem certinho. Retrospecção. Porque se eu faço bem feita a retrospecção, se eu faço bem feito, né? O meu arrependimento e reforma íntima, certo? Então eu me arrependo da besteira que eu fiz, de cair na tentação de não obedecer um dos 10 mandamentos, e busco, através das espirais, a próxima oportunidade para dizer o seguinte: aprendi. Certo? Então, com isso, o que eu faço? Eu aprendo os 10 mandamentos. E como eu fiz um arrependimento muito forte, reforma íntima, eu apaguei do meu ato do semente. Portanto, não vai estar lá no purgatório. Concorda? E automaticamente, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tira esperança dos outros, vou pegar um exemplo bem claro, assim, muito claro, certo? Muito óbvio, tá? Vivo na dependência dos meus pais, sacaneadamente. Eu posso viver longe dos meus pais, mas sagramentamente eu vivo na dependência deles, certo? Eu moro na casa com eles, não pago água, não pago luz, não pago internet, não pago comida, não pago roupa lavada, não pago roupa passada, né? E se deixar também, não pago nem gasolina, nem cartão de crédito, certo? Né? Eu estou tirando esperança. Ou eu tenho filhos, né? E deixo esses filhos com os meus pais todos os dias, para eu trabalhar, gandaiar, sair, etc e tal, e meus pais lá se matando para criar meus filhos. Eu estou tirando. Eu estou roubando esperança, estou roubando vida. Ou eu sou um patrão e espizinho muito dos meus empregados. Não pago fundo de garantia, não pago INSS, não deposito nada de imposto de renda, sacaneio, pago menos, engano, etc e tal, né? Eu sou do tempo, gente, que quando eu trabalhei no meu primeiro trabalho, né? Era assim, o chefe lá acertava assim com os irmãos peões. Uma garrafa de pinga, 51 aqui, sério mesmo, certo? Próximo. João, toma aí um gole, pode ficar à vontade, serve aí. Quanto foi mesmo? R$235, certo? Beleza, pegava o dinheiro, aqui R$235. O cara, esse patrão é muito bom, olha, pinga, etc e tal. Eu assisti isso na minha vida. Então, esse irmão que está fazendo isso, está roubando. E muito. Certo? Agora, o outro irmão também está errado. O outro irmão está se acomodando na situação. Também não está obedecendo a lei dos mandamentos. Os dois são errados. Uma irmã hoje que vive na dependência de um marido, mesmo esse marido sendo maior tranqueira do caramba 4, também está errado. Os dois estão errados. Entendeu? Então a obediência dos 10 mandamentos não é só um lado ou outro lado, são os dois lados que estão errados. Né? Então a hora que a gente consegue ter um instrumento, que é o exercício de retrospecção, que nos garante isso, é uma garantia interessante para a gente usar para começar a vivenciar no quarto estágio. Porque é automático, né, gente? Se a gente consegue fazer isso, o viver não aguardando recompensa acaba sendo um cotidiano. Concorda? Acaba sendo uma coisa natural. Não, eu estou fazendo certo pelo certo. E outra coisa, quantas vezes eu fiz o certo achando que é certo, que hoje eu sei que é errado e não faço mais? Sim. E quantas coisas eu não fiz porque achava que é errado e hoje eu faço mais? Então, essa garantia dessa espirais que faz eu crescer nesse sentido, sem falar nada para ninguém, sem escrever livro de influenciador, sem dizer que agora eu descobri como é que é o segredo da felicidade, certo? E nem ganhar dinheiro com isso, sem ficar falando palestra para todo mundo. É isso, não aguardo recompensa. Faço justo e correto pelo que é justo e correto. Em silêncio, quietinho, né? Como diz São Francisco, né? Espalhe o evangelho. Só se precisar, fale. Né? Eu ouço bastante. Então,
Só se precisar. Ou seja, faça pelos seus atos, obras e ações. Carlos, entendeu? a gente vai atingindo então o quarto grau pelos vislumbres que a gente vai vivendo aqui hoje, através da retrospecção e aprendendo os mandamentos, né? Exatamente. Eu posso, vamos supor, 3 eu não pratico mais, entendeu? Um exemplo, tá? Então eu já tenho alguma coisa boa para poder usar no meu quarto grau. Já está com o pezinho lá. Exato, já está com o pezinho lá. Eu Eu fiz uma palestra. Porque quem está lá são adeptos, são... Eu fiz uma palestra uma vez sobre a relação em que existe entre cada mandamento e o aspecto astrológico que tem no seu tema. Para mostrar o seguinte, todos nós aqui, nós temos alguns mandamentos que a gente tira nota 8, 9, mas tem uns que a gente tira nota 0, 1, 2. Como é que eu vou saber quais são os 8, 9 e quais são os 0? Porque os 8, 9, o esforço que eu tenho para descer é muito pequeno, eu chego no 10 rapidinho, certo? Mas os 1, 2, o 3, o 0, eu tenho que trabalhar pra caramba para isso. E se eu sou o dono do meu destino, e se eu tenho autodomínio, que é o que se pressupõe do estudante Rosa Cruz, né? Se eu sei quem são esses 0, 1, 2, 3, até o 4, por exemplo, eu vou me policiar para não cair nessa... Porque as tentações vão estar aqui. As tentações não vão estar no 8, 9, 7. Aqui não vão ter as tentações vão estar aqui. Agora, como é que eu faço essa relação? E não é difícil de fazer. Não é fácil, mas também não é difícil, entendeu? Mas é por aí, porque você tem que saber aonde... Veja bem, o método Rosa Cruz, ele faz o seguinte, você tem que evoluir por você mesmo. Você não pode ficar perguntando para ninguém, você não pode ficar falando para ninguém, você não pode, né? Porque, como o Max Endel disse, fala, é tão sutil que a hora que você fala, você perde. Então você não pode. Então você tem que falar com você mesmo, Cristo interno, com os irmãos maiores que te ajudam, né? Conforme vai trilhando, ajuda mais, certo? Né? E com o conhecimento que você adquire, né? Retrospecção, como o Alan falou, te dá um conhecimento danado, dá um bom conhecimento, né? Certo? A astrologia te dá outro conhecimento. O estudo bíblico, como nós fizemos, dá um outro conhecimento, que é um conhecimento que não tem nada a ver com a cabeça. Aliás, se você estudar a Bíblia com a cabeça, você ferra. Então você tem que ter aquela fé, aquele coração enorme para ele começar a pensar devocionalmente, para você entender o que é alegoria, o que é parábola, onde está a significância esotérica. Então, te puxa para o misticismo, que é maravilhoso, porque o intelectualismo te enterra. Então, te passa por ali, né? Então, você descobrir quem é isso é maravilhoso. Você descobrir qual é, onde que eu tenho, né? Eu tenho, como é que é? Eu tenho um lá que é assim, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, né? Então, não cobiçarás a mulher do próximo é só para homem, certo? Porque não está dizendo para a mulher não cobiçará o homem do próximo, né? Conta para nós, então. Já estou usando a astúcia Atlante aqui, certo? Para falar que as mulheres estão... Não é homem, é mulher. Esse mandamento a mulherada já pode ticar, né? Tica lá. A gente tem 10. Isso, pode ticar. Mas não, eu estou brincando, tá? Então mas muitos de nós, graças a Deus, hoje já não faz isso, né? Não tem por que fazer isso, né? Alguns fazem, outros não fazem. Alguns fazem e daqui a pouco não faz mais. Então, mas não é um negócio tão pesado como não matarás, como não roubarás, né? Tem coisas mais pesadas. Não amarás seu Deus acima de tudo, né? Às vezes a gente ama mais um carro, ama uma casa, ama uma mulher mais do que Deus, entendeu? Então, né? Por aí. Então, é isso que eu ia dizer. Outra coisa que a Magali colocou que é bem importante é que a grande maioria dos seres humanos só alcançará na sexta época a Nova Galileia. Por quê? Na sexta época... Por causa do corpão, né? Por que tem um corpão? Quando você tiver corpão, você vai poder viver lá, né? Não, então... Sim, mas... Ele está falando que a grande maioria... Na sexta época, a grande maioria vai viver... alcança o estágio completo do quarto grau... na sexta Nova Galileia. O ambiente não tem mais o corpo físico. Não, é assim, ó. Primeira coisa, porque o fato de ter a Nova Galileia nesta época não quer dizer que as pessoas todas vão viver a Nova Galileia. Isso. Certo? Uhum. Nós estamos aqui na época área e tem gente vivendo aqui na época Atlântica e que está na época lemúrica, né? Certo? E tá tudo bem, tá tudo certo, é um cadinho, como o Maximo fala, né? Um cadinho, né?
Não é um bocadinho, tá? É um cadinho, certo? Um cadinho efervescente que está todo mundo rodando aqui no campo de evolução e graças a Deus está tudo certinho, né? Na sexta também vai ter isso, vai ter gente que vai estar na sexta época, na quinta época, na quarta época, talvez, né? Na Lemúrica já não tem mais ninguém, mas na Atlântida e Área vai ter lá, né? Então, a premissa na sexta época é ser cristão. Sim. Então, se tiver irmão que ainda não é cristão, a sexta época vai estar, mas a pessoa não estará na sexta época. Então, a pessoa tem que ser cristã, primeira coisa. A segunda, na sexta época, além de ser cristão, ela tem que ser cristão esotérico com S. Então, ela não pode viver de dogmas. Nem pode acreditar mais que o sacrifício, o autossacrifício é para você ganhar um céu eternamente. Concorda? Não pode mais. Então, são pessoas cristãs esotéricas que entenderam que existe renascimento, que barari, bororó, parari, pororó, né? A terceira, tem que ter um corpo-alma atuante. Desenvolvido e atuante. Não é ter um corpo-alma e não saber para que serve o corpo-alma. Agora, tem muita gente que tem um corpo-desejo e não sabe o que é um corpo-desejo, para que serve o corpo-desejo. Então, não faz ideia. Né? Vive pelo corpo-desejo e jura por Deus que não é isso. Que eu sou o dono do meu nariz. Ah, você é dono do seu nariz. Você olha assim do lado dela, você vai ver que você é dono do nariz. Tem que funcionar lá. Tem que ser ativo. Né? Então, o ser humano da Nova Galileia são todos auxiliares invisíveis conscientes. Invisíveis porque funcionam no corpo-alma e conscientes porque sabem o que estão fazendo. Entendeu? Então, são pré-requisitos para a sexta época. Quando ele fala a grande maioria, ele está dizendo que a grande maioria desenvolveu isso. Mas não está dizendo que todos desenvolveu isso. Isso que eu quero dizer para vocês. Sim. Não quer, e está tudo bem. Continua tudo bem. Todos seremos auxiliares invisíveis conscientes. Não todos, a grande maioria. A grande maioria. É pré-requisito para isso. Isso são pré-requisitos. Tá? Então, se você preencher esses 3 pré-requisitos, você vai vivenciar as lições que existem na Nova Galileia para você viver. Se você não, você vai continuar com as lições da época área igual hoje. Lá também vai ter graduação. Primeiro grau, segundo grau. Deve ter. Porque tem que ter para atender todo mundo, né? Tem que ter. Por exemplo, um irmão de religião de raça, de um budismo, de um hinduísmo, ele está numa graduação um pouquinho abaixo de que o irmão de religião de raça do Ocidente. Bastante. Concorda? Então, o que você falou é isso mesmo. Existem gradações, mas porque tem que caber todo mundo. A Magali continuará domingo que vem. Como sempre. Olha, gente. A Corinne Helene, ela fala que grande parte da humanidade, na época que ela viveu, seguia os preceitos da religião de raça. Ela fala, ainda hoje, ela estava nos Estados Unidos, lá onde ela vivia, né? Na região central lá. Falei, não é possível, gente. Gente. Tem alguma pergunta, estamos pessoal? Terminando, então a gente gostaria de saber se há dúvidas, se quer algum comentário, porque as outras 2 termos, evidentemente, ficarão para a nossa próxima semana. Eu só vou adiantar que o segundo termo vamos começar na semana que vem, com a doutrina do perdão dos pecados. Posso dizer que é algo maravilhoso, profundo, difícil, mas maravilhoso. Estaremos aqui. Eu ia perguntar, ele faz parte do 3º ou 4º? Então, ela vai falar domingo que vem. Não percam. Não percam, né? Não perca a próxima reunião. Delícia, cara. Então vamos agora encerrando a nossa reunião de hoje. Do capítulo 15, Cristo e sua missão, evolução da igreja, do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Vamos fechar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus,
mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.